Para responder essa questão aqui hoje comigo, você vai imaginar a seguinte cena. Você é um delegado plantonista e recebe Marina na sua frente com um hematoma no rosto, marcas nos dedos, nos braços. Ela trabalha em um estúdio de pilates há cerca de 8 meses e quem causou aquilo tudo foi um colega de trabalho, um outro terapeuta. Nunca houve namoro, nunca houve convivência, nenhum parentesco, só mesmo a convivência no ambiente de trabalho, e a banca vai querer saber de você algumas coisas. Primeiro, tem esse vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre os dois? Cabe medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha? Isso é caso para vara comum ou para vara especializada da violência doméstica contra a mulher? Segundo, reconhecida a incidência da Lei Maria da Penha, como é que você capitularia esse crime? Pelo parágrafo 13 do 129 ou pelo parágrafo 9º do 129 do Código Penal? Cuidado, porque aqui existe uma relação existente ali dentro do ambiente de trabalho. Será que isso já resolveria a questão em favor do parágrafo 9º do artigo 129? Terceiro ponto, e esse derruba bastante candidato desatento, o delegado, diante da urgência da situação, pode conceder a medida protetiva ali na hora, sem mandar para o magistrado? Ampliação do âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, fora do vínculo doméstico, diferença entre relação ao ambiente de trabalho e trabalho doméstico, os limites da atribuição do delegado. Esse episódio conversa direto com 2 vídeos que eu gravei aqui para o canal do Informativo Jurisprudencial On, um sobre a edição extraordinária número 33 da STJ e uma edição extraordinária do Informativo Jurisprudencial 1 sobre o tema 1412 do STF. Se você ainda não viu os dois, vou deixar os cards aqui nesse vídeo. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha, esse é o Responda Comigo. Bora resolver essa questão mais uma vez, como sempre, em alto estilo. Vamos lá, o episódio número 10 do Responda Comigo. Está aí na tela para vocês o enunciado da questão. Marina, 27 anos, é recém-contratada de um estúdio de pilates em Uberaba, município sede de comarca, onde trabalha com o Tiago, também fisioterapeuta, há cerca de 8 meses. Entre eles, nunca existiu relação de namoro, convivência ou parentesco, apenas o vínculo de convivência no ambiente de trabalho. Nas últimas semanas, Tiago passou a fazer investidas insistentes durante as aulas, sendo reiteradamente recusado por Marina. Diante das recusas, passou a segui-la até o estacionamento do estúdio ao término das sessões e a enviar-lhe mensagens de teor intimidatório pelo celular. No meio dos fatos, ao encontrá-la no estacionamento, Tiago segurou-a pelo braço com força para impedir que entrasse no carro e, diante da resistência de Marina, desferiu-lhe um tapa no rosto, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, constatada por exame de corpo de delito. Marina dirigiu-se imediatamente à delegacia para registrar o fato e requereu a concessão de medida protetiva de urgência. Um colega plantonista com quem o caso foi compartilhado sustenta, em síntese, primeiro, que não seria a hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha por ausência de vínculo doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto entre Marina e Tiago, tendo o caso, no máximo, de crime de perseguição do artigo 147-A do Código Penal na via comum. E, segundo, que ainda que se reconhecesse a incidência da lei, a lesão corporal deveria ser capitulada no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal e não no parágrafo 13, por se tratar de relação de trabalho entre Tiago e Marina. Na qualidade de delegado de polícia, responda fundamentadamente. Primeiro, é cabível a concessão de medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha em favor de Marina, ainda que inexistente vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre ela e Tiago. Segundo, se a lesão corporal sofrida por Marina vai para o parágrafo 9º ou parágrafo 13 do Código Penal. E depois ainda, o fato de Marina e Tiago trabalharem juntos autoriza por si só a capitulação no parágrafo 9º? São 2 coisas para a gente pinchar aqui nessa letra B, né? E depois, considerando que Uberaba é município sede de comarca, pode você, delegado, conceder diretamente a medida protetiva em favor de Marina diante da urgência do caso? Qual o procedimento correto? E como sempre, a gente coloca aqui para baixo a resposta e a gente vai construindo a resposta abaixo das assertivas. Isso é uma forma de eu dizer para você que você deve prestar muita atenção nas assertivas, porque elas vão definir se você vai ser aprovado ou não. Você precisa responder ali o que o seu examinador questionou, não pode deixar para trás nada.
por desatenção ou responder uma coisa que não foi perguntada. Então, prestem atenção no enunciado. O enunciado traz os dados que você vai usar para responder a sua questão e as assertivas, o que o seu examinador quer saber, os questionamentos dele, vão definir a linha que você vai usar para elaborar as respostas. Por isso é muito importante ficar ligado no que efetivamente está sendo perguntado em cada questão, principalmente nas discursivas. Olha o que a banca quer saber aqui, olha. Ele quer saber, ele testa se você entende o alcance do julgamento do STF da semana passada ou se você só decorou ali as manchetes. O colega plantonista da questão, ele está reproduzindo a leitura restritiva que o próprio STF acabou de derrubar ao tratar do rol do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Entendendo que não se trata de uma lista fechada de vínculos fora do qual a lei simplesmente não incide. O STF, no tema 1412, superou essa leitura através da realização de um controle de convencionalidade. Esse é um fundamento importante para você ter em mente, que pouca gente tem falado. Então, existe a Convenção de Belém do Pará, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que ingressou no ordenamento brasileiro através do decreto 1973 no ano de 1996 e, portanto, ele não sofreu aquele quórum de aprovação que só entrou no ordenamento jurídico através da emenda constitucional 45, sabe? Esse Tratado de Belém do Pará, uma norma supralegal e, portanto, está acima da Lei Maria da Penha. O STF, então, realizando esse controle de convencionalidade, entendeu que a proteção da Lei Maria da Penha não se esgota no vínculo entre agressor e vítima e alcança qualquer contexto doméstico, profissional ou institucional em que a violência, isso é importante ressaltar, decorra de uma violência fundada no gênero. Perceberam isso? Essa violência ela deve decorrer dessa assimetria histórica, cultural, que infelizmente temos no Brasil, que é fundada no gênero. Mas, veja, isso não dispensa a motivação de gênero, só dispensa aqueles vínculos exigidos pelos incisos do artigo 5º da Lei Maria da Penha. O relator, o Edson Fachin, ele fala textualmente: meros conflitos individuais, questões de índole privada, não vão ser abarcados pela Lei Maria da Penha. Apenas o que, se for comprovada a violência de gênero. E aqui no caso da questão, no caso de Marina, esse elemento está presente, porque a violência praticada por Tiago nasceu da rejeição que ele sofreu por parte dela, diante de um interesse amoroso não correspondido. E aí ele começou a persegui-la, acabou descambando por uma agressão física. É a lógica de controle sobre a mulher que o rejeitou. É uma estrutura de violência de gênero que acabou fundamentando aqui esse caso da nossa questão e também lá no STF, no julgamento do tema 1432, como disse para vocês, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Esse julgado está deixando você com dúvidas, vai lá no Informativo Jurisprudencial 1, edição extraordinária, e dá uma olhada no caso e vê também o do STJ, porque ambos têm ligação com a Maria da Penha. Então, como é que a gente responde isso? É cabível a concessão de medida protetiva em favor de Marina, mesmo seus vínculos ali entre ela e Tiago? E a gente poderia começar dizendo, é cabível, né? Aquela nossa técnica de já falar para o examinador logo de cara o que ele perguntou. Então, é cabível a concessão de medida protetiva de urgência em favor de Marina, estando equivocada a tese do colega plantonista, certo? Aí você vai agora fundamentar. O STF, no julgamento do tema 1412 da repercussão geral, fixou
que as medidas protetivas da Lei 11.340 de 2006, você tem que falar que essas medidas protetivas elas vão se aplicar a qualquer forma de violência baseada no gênero, independentemente da incidência ali do âmbito doméstico, familiar, etc. Então, que as medidas protetivas da Lei 11.340 de 2006 aplicam-se a toda forma de violência baseada no gênero. Baseada no gênero. Deixa eu achar. Tá melhor. Baseada no gênero. Pronto. Violência baseada no gênero, independentemente de sua ocorrência no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, certo? Ou de relação íntima de afeto entre o agressor e a vítima. Bem? Entre o agressor e a vítima. Ponto. Tal entendimento supera a leitura restritiva do artigo 5º da Lei Maria da Penha, certo? Da Lei Maria da Penha. Ponto. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. É cabível a concessão de medida protetiva em favor de Marina, ainda que inexistente vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre ela e Tiago? É isso. Então, está fundamentado aí. É cabível a concessão da medida protetiva. O STF, no julgamento do tema 1412, ampliou, fixou que qualquer violência baseada no gênero e tal entendimento supera a leitura restritiva do artigo 5º da Lei Maria da Penha, certo? Então, acho que está aí fundamentadinho e tal a primeira parte. Se vocês acharem que poderia melhorar essa resposta, por favor, escrevam aí nos comentários e aproveitem para já curtir esse vídeo logo, para que o canal possa continuar e tal, crescendo e atingindo mais pessoas que, como você também, querem se tornar delegados de polícia. Agora vamos ver aqui a segunda parte aqui da questão, que quer saber o seguinte: se a lesão corporal está no parágrafo 9º ou no parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal, e o fato de Marina e Tiago trabalharem juntos já autorizaria a capitulação no parágrafo 9º. Você precisa conhecer esses dois dispositivos, obviamente, para poder responder essa questão. O plantonista lá, com quem o caso foi compartilhado e que errou pra caramba, né? Ele já viu ali no enunciado relação de trabalho entre os dois, porque trabalham juntos, e já jogou lá que seria o parágrafo 9º. Mas o parágrafo 9º é uma qualificadora da lesão corporal se ela for praticada apenas naqueles casos que estão lá descritos. Ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico, e não relação de trabalho, é trabalho doméstico, com quem conviva ou quem tenha convivido, e quando o agente se prevalece de relações de coabitação, de hospitalidade, etc. Então, o parágrafo 9º do 129, ele não fala em relação de trabalho, ele fala em relação de trabalho doméstico. Essa proteção foi pensada para proteger. Essa proteção foi pensada para proteger, foi difícil, né? Mas então, esse texto legal foi pensado para proteger a empregada doméstica, agredida ali, eventualmente, dentro de uma relação de subordinação de trabalho. A relação entre Marina e Tiago existe apenas por eles trabalharem juntos, eles são colegas de trabalho.
Não existe inserção nenhuma na vida doméstica um do outro, nem relação de coabitação, não tem convivência, nada sobre isso. Então, essa elementar do parágrafo 9º do 129 simplesmente não se realiza nesse exemplo, nesse caso. Porque a relação que existe é de trabalho entre iguais, e não uma relação de trabalho doméstico. Já a violência de Tiago contra Marina, como você fundamentou no item anterior, tem uma motivação de gênero. Está sob o manto da Lei Maria da Penha, depois da decisão do STF no tema 1412. Então, presente a violência baseada no gênero contra a mulher, dentro do âmbito de incidência da Lei Maria da Penha, a capitulação vai ser do parágrafo 13 do artigo 129, que é quando a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E está lá a definição, o conceito, no artigo 121A do Código Penal. Tudo bem? Entra aí no grupo da mentoria, vamos fazer uma call de nivelamento, vamos ver se você passa a ter um direcionamento para os seus estudos, direcionamento individualizado, de acordo com o seu potencial atual, para que a gente possa fazê-lo evoluir, de acordo com o seu tempo, seu horário. Entra aí, marca uma call comigo, a gente conversa e define o melhor projeto para que você se torne delegado de polícia. Vamos tentar responder esse negócio aqui, então, se a lesão corporal deve ser capitulada no 9º ou no 13, e o fato deles trabalharem juntos já autoriza. São duas coisas que a gente tem que responder aqui. Então, vamos já matar o seguinte, ó. A lesão corporal sofrida por Marina deve ser capitulada no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. E não no parágrafo 9º do mesmo diploma legislativo. Então você já disse aqui que você sabe que a lesão corporal é capitulada e tal no parágrafo 9º e não no parágrafo 13. Aí a gente tem que continuar para poder explicar para o examinador as outras coisas da pergunta e fundamentar aqui por que é que você escolheu o 13. Não basta dizer que foi o 13, porque aí é um chute, né? 50% de chance de acertar. Você tem que saber por que você jogou no 13. Então, vamos continuar aqui, ó. A convivência entre Tiago e Marina no ambiente de trabalho não autoriza por si só a capitulação, está tudo errado ali, né? No parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Negócio, convivência. A convivência entre Tiago e Marina no ambiente de trabalho não autoriza por si só a capitulação no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Por que isso? Porque o dispositivo exige relação de trabalho doméstico, vírgula. Por quê? O dispositivo exige relação de trabalho doméstico, fato inexistente no caso apresentado. Tudo bem? Caso apresentado. Aí vamos lá, agora a segunda parte aqui. O fato de eles trabalharem juntos autoriza a capitulação no 9º? Você colocou, né? Aí, agora você vai dizer por que você colocou no 13. Presente a violência baseada no gênero, e é como a lei fala, eu sei, pessoal, que mulher é um sexo, certo? Mas, para alguns, né? Para outros, mulher abrange também essa construção cultural que é o gênero. E a lei fala em violência de gênero expressamente. Então a gente usa o termo violência de gênero, apesar de eu saber que existem divergências.
Mas a gente vai falar violência de gênero aqui, porque o que a lei usa é o que você vai ter que levar para sua prova. Bem? Se você tiver que entrar numa discussão sobre isso, você precisa saber o que é gênero, o que é sexo. E o conceito de mulher, mais amplamente aceito, abarca os dois. Beleza? Então, presente a violência baseada no gênero, haverá incidência da Lei Maria da Penha. Haverá incidência da Lei Maria da Penha, vindo, vírgula, atraindo a aplicação do parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal. Certo? É isso. Aí agora vamos para a última aqui, o último tópico que o examinador quer saber, que é, considerando que é sede de comarca, se o delegado pode conceder diretamente a medida protetiva de urgência. Se você, algum dia na sua vida, leu o artigo 12C da Lei Maria da Penha, você sabe que não pode. Não pode. Só quando o município não é sede de comarca. A questão deixa bem clara que Uberaba, Minas Gerais, é sede de comarca. Então o delegado de polícia não pode, por conta própria, aplicar, nesses casos, a medida protetiva do âmbito da Lei Maria da Penha. O que o delegado tem que fazer aqui? O delegado tem que fazer uma representação para o magistrado. Isso está onde? Está no artigo 12, inciso 3º da Lei Maria da Penha, que vai dizer que nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, depois do registro da ocorrência, a autoridade policial deve adotar alguns procedimentos, sem prejuízo de outros presentes lá no CPP. Mas um desses procedimentos, está no inciso 3º do mesmo artigo 12, que eu estou falando com vocês, é remeter em 48 horas o expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para concessão das medidas protetivas. Por que é o expediente apartado? Porque a gente já sabe, medida protetiva não depende nem de boletim de ocorrência, não depende de inquérito, não depende de ação penal. São coisas separadas. Assiste o vídeo lá do informativo e do tema 1412 que você vai entender isso com bastante calma, tá bom? Como eu venho falando para vocês, o link para a nossa mentoria está aqui no vídeo. Eu te ajudo a estudar com mais direcionamento para você que está aqui assistindo. Vale a pena, de repente, consultar, ver se é para você realmente aqui a nossa mentoria. Então vamos lá, vamos dizer isso tudo que eu falei resumidamente para o nosso examinador, para explicar para ele que você sabe que quando não é sede de comarca, o delegado não pode fazer a medida protetiva diretamente, e ainda ele tem esse prazo lá do artigo 12, inciso 3º da Lei Maria da Penha, de 48 horas para enviar os autos em apartado pedido. É isso? Então aqui, como sempre, a gente começa, por fim, sendo Uberaba, município, sede de comarca, o delegado de polícia não pode conceder diretamente a medida protetiva em favor de Marina. Em favor de Marina. Uma vez que o artigo 12C da Lei Maria da Penha, o que o artigo 12C da Lei Maria da Penha fala? Né? Vai dizer que não pode ser sede de comarca. Então, uma vez que o artigo 12C da Lei Maria da Penha condiciona expressamente essa atribuição excepcional do delegado de polícia às hipóteses de municípios que não são sede de comarca.
Tudo bem? Agora temos que falar o quê? O procedimento, né? O procedimento correto é a colheita. É a colheita do pedido formulado pela vítima. Formulado pela vítima e a remessa do expediente em apartado no prazo de 48 horas ao juízo competente, na forma do artigo 12, inciso 3º da Lei 11.340 de 2006. Aí, você não vai repetir Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha, e você vai procurar construir os seus parágrafos evitando essas repetições, né? Isso aí, como é que você faz? Treinando resolver questão, não tem outro jeito. Só escrevendo que você consegue fazer o seu texto fluir. Sem escrever, não adianta, né? Vamos lá, a gente treina a questão, tem mentoria aqui para quem está fazendo fase objetiva, tem mentoria para quem está fazendo já a fase discursiva, tem mentoria para quem está fazendo a prova oral. E tem a mentoria, que é a Dual Track, que você faz a objetiva mesclando com as discursivas, porque em alguns concursos a prova discursiva é no mesmo dia do objetivo. Então você tem que treinar as duas junto, não adianta. Polícia Civil da Bahia, por exemplo, prova em breve aí, já com edital, data de prova marcada, etc., a prova no mesmo dia. Você vai lá, faz o objetivo de manhã e a discursiva à tarde. Então já tem que ir estudando tudo junto e misturado. Aí ficou aí a nossa resposta bonitinha, abordando cada um dos temas. Segue aí o nosso canal, indica para o seu amigo e acompanhe a nossa programação segundas-feiras, Lei Antifacção, mais um capítulo lá da Lei Antifacção, quartas-feiras o informativo jurisprudencial 1 e na sexta você responde sempre essas questões comigo aqui em alto estilo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.